Olá, meu nome é Felipe Malheiro, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no campus São Mateus, e vamos para a nossa terceira aula do curso de motores alternativos, motores de combustão interna alternativos. Na aula de hoje veremos o funcionamento do eixo comando de válvulas e finalizaremos assim o princípio de funcionamento das partes móveis e fixas, os componentes mecânicos do motor. Na imagem temos os pistões funcionando, e aqui é possível verificar que o eixo, o virabrequim, ele possui uma rotação e uma correia sincronizadora acoplada ao nosso eixo comando de válvulas, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Como o pistão, para completar, no caso do motor 4 tempos, ele precisa dar 2 voltas para completar o ciclo. Nessas 2 voltas, a válvula de admissão e a válvula de escape abrem e fecham apenas uma vez. Então, a sincronização entre o virabrequim e o eixo comando de válvulas é uma relação de 2 para 1. Enquanto o virabrequim dá 2 voltas, o eixo comando de válvula precisa dar apenas uma volta, tá? Então, o que é o eixo comando de válvulas? É ele que é responsável pela abertura das válvulas. Ele é o eixo que regula a abertura das válvulas no motor de combustão interna. É ele que permite a abertura e fechamento da válvula. O que acontece? O eixo comando de válvula, eixo camis, ela gira, impulsiona um came, aqui a gente vê o came, a gente já vai falar sobre ele. A haste da válvula é então pressionada para baixo, tá? E se abre. E quando depois que esse came passa, a mola retorna esse came aqui, a válvula. Então, o eixo camis, ou eixo comando de válvula, é um eixo que tem solidário a ele o ressalto ou os excêntricos. Tá aqui, ó, esses excêntricos. Estão vendo? É uma circunferência base e ele tem um relevo aqui, ó, que a gente chama de camis ou lobe. Tá? Ele tem a função de agir sobre os elementos impulsionadores da válvula. Nesse caso aqui a gente visualiza o balancinho, São os balancinhos, haste, tuchos, E a forma e a posição dos cames, determinam diretamente as características da potência e do regime do motor. Então repare aqui, ó, o came gira, aí quando o lobe levanta o balancinho ele empurra aqui, ó. Pode ter aqui uma haste, um tucho, a gente vai ver os diferentes tipos, a válvula e a mola retorna essa válvula. Tá? Aqui é a transmissão. No slide anterior, essa transmissão estava sendo por uma correia, tá? Aqui é por corrente. Aqui uma foto real do balancinho, ó. A gente vê os balancinhos, a mola de retorno. Então a gente já falou, a função desse eixo é abrir as válvulas de admissão e escape, tá? Nos tempos de admissão e de escape do motor, que a gente já viu como é que funciona. Ela é acionada pelo eixo de manivelas, através de engrenagens, corrente ou correia dentada. Tá? É dotado de ressaltos que elevam o conjunto, tucho, haste e balancinho. A gente já vai falar sobre eles. Abrindo as válvulas no momento exato que precisa admitir ou que os gases saiam. Na animação aqui, ó, é possível verificar o camis, ó, esse ressalto que chama came, ou lobe, e ele, como é que ele levanta, ele desloca, a válvula, tá? Aqui, ó, então entre a válvula ainda a gente pode ter um tucho hidráulico, os balancinhos, a gente já vai verificar esses tipos. Então aqui, ó, ilustrando o funcionamento, tá vendo? A sincronia entre o virabrequim e o eixo comando de válvula é feito, Lá então a posição, a forma que eles são posicionados tem indicação no motor, como que ele deve ser posicionado.
em que ângulo o pistão no ponto morto superior, qual é o ângulo que deve ser posicionado o eixo comando de válvula, tá? Nessa imagem aqui, ó, a gente vê o motor 4 cilindros, com 2 válvulas por cilindro, né, totalizando um motor 4 cilindros, 8 válvulas, com um eixo comando de válvula simples, um único eixo comando de válvula para fazer a abertura de todas as válvulas, de admissão e de escape. Tá? Quando o eixo comando de válvulas está no cabeçote, se chama OHC. Quando ele é simples, ele pode ter ainda a letra S, SOHC. Tá? Pode ser que o motor tenha, igual nessa figura aqui, ó, 2 eixos comando de válvula, então é duplo, né? Então é duplo comando de válvulas no cabeçote, DOHC. Aqui na imagem a gente consegue visualizar, ó. Então, provável que seja sempre dessa maneira, um eixo comando de válvula para a válvula de escape e outro para a válvula de admissão. A gente pode visualizar aqui. Aqui o eixo comando de válvula, um eixo comando de válvula simples. Então a gente tem o lobby tanto da admissão quanto da descarga e o balancinho. Né? O balancinho ele ainda empurra aqui a parte, pode ter um tucho aqui hidráulico aqui ainda, e empurra a válvula e ela retorna pela mola. Aqui um comando duplo, tá? Então a gente tem, por exemplo, admissão e descarga. Esse daqui acontece o quê? O eixo comando de válvula aqui, ó, estão vendo? Ele está no bloco, não está mais no cabeçote. Então ele precisa transmitir esse movimento, né, lá para o balancinho através do tucho. Então o tucho vai ser levado pelo camis e empurrar o balancinho. Então esse é um motor OHV, onde o eixo comando de válvula fica no bloco. Tá? Aqui uma figura, o camis, eleva o tucho, né, regula o balancinho e ele faz a abertura da válvula e o retorno também é por mola. Né? Nesse caso, os tuchos ele presente no comando de válvula, ele tem a função única, né, de transmitir o movimento do câmbio à vareta, né, da haste que vai impulsionar. Os balancinhos eles têm a função de inverter o sentido do movimento gerado pelo câmbio, né, empurra para cima, ele empurra a válvula para baixo. As válvulas de admissão, elas são geralmente de aço com níquel ou cromo e níquel, né? Porque elas suportam temperaturas entre 250 e 300 graus Celsius. Já as válvulas de descarga, elas são de liga de aço, com um grande teor de níquel, cromo ou tungstênio, né? Elas devem suportar os gases a temperaturas entre 700 e 750 graus, né? Mais ou menos. Aqui, ó, mais uma vez, a gente vê a ilustração, né? Esse é o OHV, o motor OHV, está aqui na esquerda, né? A gente tem as varetas de acionamento, os tuchos, tá? A válvula. Aqui a gente tem, nessa figura aqui, nessa daqui é um OHC duplo, DOHC, e esse daqui na animação é um OHC, ó. A gente vê o eixo comando de válvula fazendo a abertura das válvulas aí, ó. Esse em preto aqui, isso aqui é um tucho hidráulico, tá? Então a gente tem a válvula, ela tem que ser posicionada direto na sede dela, né? Casada certinho. Esse aqui é o eixo comando de válvula, esse aqui é um balancinho roletado, que fala, né? Tem o rolete que vai fazer a transmissão e inversão do movimento. É um mau posicionamento do balancinho na fixação, uma inclinação de poucos graus, pode proporcionar um desgaste excessivo em apenas uma parte das válvulas. Esse desgaste vai proporcionar folgas acentuadas e essas folgas podem proporcionar uma má admissão ou um problema durante a combustão. Isso impacta no desempenho do motor, né? Para fixação do eixo comando de válvula, tem toda uma ordem de posicionamento. É preciso posicionar, por exemplo, pistão número 1 ou número 3, né, tem que estar no ponto morto superior. Aí o eixo comando de válvula vai ser posicionado tantos graus, aí tem o equipamento para medir essa angulação.
e aqui um relógio comparador para medir essa folga, né, que está acontecendo aí. Então não pode ser colocado de qualquer maneira, existe todo um posicionamento que vem as marcações que vem no motor. Com relação aqui, ó, o que acontece? O camis, né? Aqui a gente tem a nomenclatura, esse é o camis, então tem um círculo base, né? E a gente tem o cami, ou o lobe, aqui, né? Aqui a gente tem o levante. O que é o levante? O levante também pode se chamar de lift ou levante. Ele é determinado, é geralmente medido em milímetros. Quanto maior ou mais alto o cami, né, o levante, mais as válvulas se abrem. Então, dessa maneira, consegue-se fazer entrar mais mistura ar-combustível na câmara de combustão. Uma observação é que os levantes pode ser, o levante ou lift que a válvula vai ter pode ser diferente entre as válvulas de admissão e escape, tá? Aqui, ó, aí onde inicia e se fecha o camis, a gente tem a duração, né, em graus aqui. Isso determina quanto tempo a válvula ficará aberta, tanto para a admissão quanto para o escapamento. Quanto maior a duração, né, que a gente falou que é medida em graus, maior o preenchimento volumétrico da câmara de combustão. A duração do comando é o termo que muitos utilizam, tipo comando 286, 310, né? Você pega uma Opala 284, isso é 284 graus, é a duração, né, da admissão do escape. De novo, nem sempre o tempo de duração vão ser iguais, né? Tanto da admissão quanto do escape. Até mesmo, ó, a gente pode ver aqui um camis com perfil assimétrico. Quer dizer que ela vai abrir, né? Tem uma rampa de aceleração, ele vai abrir mais rápido a válvula e vai demorar a fechar. Então ele é assimétrico. Então o tempo de abertura e fechamento é diferente, tá? Quando os números forem diferentes, ele vai ser assim, tem um comando de válvula 272, 276. Sempre que for diferente, vai falar os dois números, né? Sempre em grau. Quando falar, ele fala primeiro a admissão e depois o escape. Quando falar que é um comando, o comando 270, quer dizer que é simétrico. Quando falar que é um comando 270, 274, quer dizer que a admissão demora 270 graus e o escape 274. Aqui a diferença, ó, tem duração diferente, estão enxergando aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele tem o que? A rampa deles são diferentes, eles podem ter o mesmo tempo de duração, mas a velocidade com que se abre e fecha é maior. Então, tem a duração, tem a abertura máxima, que é o lift, tá? Outro ponto importante que fala é o lobe center. O que é o lobe? O lobe center, ele é a diferença de tempo entre a abertura entre as válvulas de um mesmo cilindro, ou seja, aqui a gente tem o cami da admissão e do escape. O lobe center é a diferença em graus entre o lift de cada um, da abertura de cada um. Tá? Então o lobe center também é medido em graus, por exemplo, 110, 112. Então vai ser a distância entre o centro aqui do lobe da admissão e do escape. O que acontece? O lobe center maior, você vai ter o quê? Você vai ter maior força em baixas rotações, né? E o lobe center menor, você vai ter maior força em altas rotações, tá? E o que é o overlap? O overlap é o chamado cruzamento de válvulas. É quando a válvula de admissão e de escape estão abertas ao mesmo tempo. Tá? Que, por exemplo, vou pegar aqui. Lá no início, na aula anterior, a gente falou que a admissão, quando o pistão estiver no ponto morto superior e começar o tempo de admissão, a válvula abriria. Na prática, isso não acontece. Para melhorar a eficiência volumétrica, essa admissão vai ocorrer antes do pistão chegar no ponto morto superior, alguns graus antes. Então, por exemplo, aqui a admissão, ó, aqui eu tenho um ponto morto superior. Então a admissão começa um pouco antes e vai todo o curso até o ponto morto inferior que ele chega. Está no ponto morto superior, a válvula abre antes, chega ao ponto morto superior,
o pistão desce, ele vai começar a comprimir a parte inferior da mistura, que está lá embaixo, não a parte próxima da válvula. E alguns graus depois, a válvula de admissão se fecha. A válvula fechou, tá as duas válvulas fechadas, ocorre o processo de compressão, tá? Aí vai ocorrer a combustão, o pistão comprimiu, aí logo, lembre-se que a combustão vai ocorrer também alguns graus depois do ponto morto superior. Então vai ocorrer a expansão e a válvula de escape vai abrir antes do pistão chegar no ponto morto inferior, tá? Aí antes de chegar no ponto morto inferior, a válvula de exaustão abre, o pistão sobe e ele vai, para chegar no ponto morto superior, vai continuar aberto. Então, esse tempo aqui, ó, em que a válvula de escape não fechou quando chegou no ponto morto superior, vai cruzar com a válvula de admissão que está aberta. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, um overlap de 50 graus. Tá? Aqui na direita a gente consegue ver uma faixa, né, de overlaps de motores. Por exemplo, um overlap entre 10 e 40 graus, esse item 1 aqui, é possível conseguir, né, torques em baixa rotação. Tá? Enquanto que um overlap muito alto aqui, ó, a gente vai ter, né, no caso, maior potência em alta rotação. Tá? É o contrário. Bem, para facilitar o entendimento, a gente tem aqui um diagrama de válvula. A gente vê aqui. Um exemplo, a gente tem um Opala, né, com overlap simétrico, com a duração de 278 graus. Então, a duração da admissão e da exaustão são iguais. O que acontece? A gente já viu os tempos do motor. O pistão, antes de chegar no ponto morto superior, abre a válvula de admissão e tem aqui, ó, 278 graus dela aberta. Ó. Então, a gente tem aqui, ó. Então, para iniciar, o que a gente faz aí? Ela começa antes, gira todos os 180 graus e vai mais um pouco. Então vamos fazer a consideração aqui que essa válvula está abrindo esse ângulo aqui a 32 graus negativo, a 32 graus antes de chegar no ponto morto superior. Então ele vai em 32 mais 180, tá? Aí essa válvula de admissão, ela vai fechar, ó, esse ângulo aqui serão 66 graus. Entendido? Então é o tempo somando 278 graus que a válvula, que é a duração do camis lá. Ela fecha depois do pistão passar no ponto morto inferior. Ocorre o processo de compressão, tá? Aí lembra que devido à inércia da combustão, a reação de combustão inicia-se antes do ponto morto superior. Então ocorre a combustão, tem a propagação, logo depois do ponto morto superior a gente vai ter um pico de pressão. Vocês lembrarem do gráfico lá, pressão é ângulo do comando de válvula. Então ocorre todo o curso de potência, ó, potência, e a válvula de escape ela abre antes. Tá? Ela vai abrir antes de chegar no ponto morto inferior. Ela já abriu, o pistão está subindo, tá? Quando chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a válvula de admissão vai ficar aberta e a de escape ainda não fechou. Esse é o overlap, é o cruzamento de válvulas. Tá? A gente consegue calcular o overlap através disso aqui. Ó. Informado o lob center, né, do fabricante, do Opala, a gente tem então a gente tem que o tempo de admissão aí, ó, 278 graus mais 278 graus dividido por 4 menos o lob center, que é 109. Tá aqui, ó, 278 mais 278 dividido por 4 menos os 109, a gente tem vezes 2, são 60 graus de lob center que o Opala tem aí, ó, de overlap, tá? Aqui, ó, nesse diagrama de válvula, a gente tem X o ângulo do virabrequim, tá? Então a gente tem 0 aqui, é o ponto morto superior. Tá? Essa interseção entre a exaustão e a admissão é o overlap, então esse ângulo aqui, ó, essa diferença aqui é o ângulo de overlap não, é o ângulo de
overlap, isso mesmo. Ângulo de overlap, tá? E a distância aqui, ó, é o lob center, a distância entre os picos, né? O maior lift. Então o lift aqui é o que? É o maior deslocamento em milímetros, no caso aqui tem polegada, da válvula. Tá? Então esse aqui é um diagrama de válvula. Esse diagrama de válvula aqui, ó, está ilustrando um motor funcionando aqui, que mostra o seguinte: esse motor aqui, ó, ele não tem cruzamento de válvulas. Então esse aqui é um motor que vai funcionar em baixa rotação. Em baixa rotação não há necessidade de cruzamento de válvula. Aqui, nesse daqui já tem um cruzamento de válvula com overlap pequeno. Quer dizer que esse motor vai ter uma potência maior em baixas rotações do que em altas rotações. Aqui é um comando de válvula variável. Então o que vai acontecer? Na prática, o comando de válvula é fixo lá, né? Então ele vai ter um overlap baixo ou pequeno. Um overlap pequeno, a potência e o torque maior em baixas rotações. Um overlap grande, cruzamento de válvulas grande, você tem um torque ou potência em maiores rotações. Então você tem que escolher, né, se o seu carro vai ter torque ou potência em baixa rotação ou em alta rotação. Entretanto, o que acontece? Existe o comando de válvula que ele consegue mudar isso aí, ele consegue fornecer torque e potência tanto em baixa quanto em alta. Como assim? Está aqui o comando de válvula, você tem o camis, está funcionando aqui. Ó. Conforme ocorre, tem um camis está pequeno, então você vai ter potência e torque em baixa rotação. Quando o carro atinge um certo valor de rotação, um pino, né, esse pino ele pode se movimentar por uma válvula solenoide ou hidraulicamente, né? Então, algum sensor identifica a rotação, pode ser sensor, pode ser de maneira mecânica também, e esse pino se desloca. Quando ele se desloca, esse camis laranja de maior altura, ele vai proporcionar um lift maior da válvula. Então, um carro que a gente tem aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, o que aconteceria? Né? Você tem um camis pequeno, né? A sua potência, ó, o seu carro, potência atingir um certo valor, essa potência cai. Né? O torque aconteceria a mesma coisa aqui, ó, cairia. Mas o que aconteceu? Quando atingiu um valor de rotação aqui, ó, esse camis ele foi deslocado. Então, um camis maior proporcionou um lift maior da válvula e conseguiu manter esse torque em alta rotação aqui. Ó. Foi isso que aconteceu aí. Esse aqui é um comando de válvula variável. Né? Como é que funciona o comando de válvula variável? Você tem um disco com uma engrenagem por dentro aqui, ó, com vazios. Ele vai atrasar uma certa rotação, ele vai atrasar o funcionamento desse comando de válvula. Ó. Então ele é um disco aqui e dentro dele tem esses espaços vazios, que é preenchido com óleo. Né? Então conforme a rotação ele preenche com óleo e esse movimento se desloca. Ao se deslocar, ó, estão enxergando aí, ó, ele se desloca. A cavidade vai preenchendo com óleo, ele preenche do lado que ele quiser. E ele atrasa ou adianta o fechamento da válvula, permitindo assim que o motor, que teria torque apenas em baixas rotações, também tenha em altas rotações. Né? Esse comando aqui é utilizado na Ducati, nessa moto aqui. Tá? E o retorno aqui, uma curiosidade, o retorno da válvula não é por mola. Tá? Ele tem um camis diferente aqui, que o próprio camis ele tem um balancinho, né, dos dois lados, como se fosse simétrico, e ele retorna pelo próprio camis, esse balancinho retorna. Tá? Aqui um comando de válvula com eletroímã, então não tem um camis, é um sinal elétrico que abre e fecha, empurra a válvula, mantém a duração e ela retorna. Colocar um vídeo que vocês vão entender melhor como que funciona a abertura e o fechamento, né, desse comando de válvula variável aí.